Fala aí, torcedor do nosso canal Total Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo pra gente falar aí da vitória do Atlético sobre o Flamengo, 1-0, gol do Coelho, vitória importantíssima do Galo no Maracanã, e o Atlético vai rumo aí à classificação para as quartas de final, joga pelo empate dentro de casa. Vamos trazer aí a Renata Fã e outros comentaristas debatendo a vitória do Galo, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Atlético, do Cruzeiro, dos grandes clubes de Minas, você encontra aqui no nosso canal Total Futebol. Vamos aí para o debate e logo depois eu trago notícias atualizadas do Galo. Se a gente tiver esse espírito aí, a gente vai, se Deus quiser, colher coisas boas aí até o final do ano. Um resultado atípico que põe fim à invencibilidade do Flamengo no Maracanã de 11 jogos. Desde o dia 9 de abril contra o Central Córdoba. Pela Libertadores, o rubro-negro não perdia em casa. Agora, o Flamengo vai precisar de 2 gols de vantagem em Minas Gerais, se quiser avançar para as quartas de final. Não é um adversário fácil, esperávamos esse jogo difícil e é um resultado que dói, mas que está em aberta a eliminatória ainda. Que coisa, hein? O Felipe Luiz, que normalmente sempre dava coletivas com vitórias, grandes resultados, teve alguns tropeços contra o Santos no Campeonato Brasileiro e agora pede esse jogo para o Atlético Mineiro, mesmo não usando força máxima, Chico, era esperado uma vitória do Mengão. Para o Galo, um excelente resultado, porque agora vai ter a sua casa como arma. E não dá pra dizer que foi um resultado ao acaso, não, tá? Quem pegar os melhores momentos, daqui a pouco entender que o Galo fez um gol numa falha do Flamengo, que foi realmente uma falha na saída de bola ali. O Léo Pereira atravessa uma bola, mas por que acontece também a falha? Porque tem uma pressão, porque tem o Rony ali atrapalhando aquela saída de bola, e aí o Coelho, que fez um grande jogo também aproveitando. O Galo, ele, diferentemente do jogo pelo Brasileiro, que eu achei até um pouco mais xoxo, mais morno, ontem não. Você via os dois zagueiros do Flamengo, que são quase armadores do time, né? Eles cruzavam a linha divisória do gramado para tentar um passe em profundidade. Cara, tava o Galo inteirinho encaixado nos jogadores do Flamengo, não tinha como jogar. Então o Galo fez um jogo defensivo muito bom. E ainda teve escapadas, né? Com o Hulk, com o Coelho, que eu falei, foi muito bem também. O Rony, que faz essa correria lá na frente e bagunça o sistema defensivo adversário. O Flamengo, talvez, acho que ontem me pareceu um pouquinho de salto alto, sabe? Pareceu que o Flamengo ia ganhar a qualquer momento, como aconteceu no Brasileiro, e aí numa bola parada fez o gol. Ontem não. Ontem o Galo jogou de uma forma competitiva e conseguiu um baita resultado. Porque foi uma decisão da diretoria do Felipe Luiz poupar alguns atletas, mas isso não quer dizer nada. Jogava em casa, estava no Rio de Janeiro. Rona, o Galo, inclusive, queria mais. Pede um pênalti que não foi marcado, do Varela. O presidente Sérgio Coelho se manifestou sobre isso. E a gente tem um lance aí para mostrar na sequência, porque poderia ter sido, inclusive, marcado. O Hulk, de repente, faz o gol. Tá aí na tela, ó, esse é o lance. A gente vai mostrar com mais proximidade. Aí, ó, esse braço. Então, você marcaria essa penalidade, sim ou não? Então, tem essa... É o critério, né, que a gente sempre fala da arbitragem, que a gente vê esse lance em outros jogos, o juiz dá pênalti. E nesse caso eu daria também, porque pega no braço, né? E a gente passou por várias situações onde esse lance sempre foi marcado. Ah, mas agora mudou o critério. Que critério? Não tem critério. E o Galo tem que reclamar. Agora, o que me surpreendeu foi a vontade do Galo. A vontade de vencer. Porque eu acho que o Cuca falou, vamos esquecer o que está do lado de fora, dentro de campo é a melhor arma de você poder reivindicar alguma coisa. E foi feito isso, que o Galo não só surpreendeu o Flamengo, como me surpreendeu também na forma que entrou, na forma que a entrega desses jogadores até o final. Agora, fica aqui o recado, né? Você não pode brincar com essa bola dentro da área. O perigo tem que estar na área do adversário, não no seu ali. Ah, eu tenho zagueiros que são habilidosos, eu posso colocar de volante, de centroavante. Mas ali dentro da área, ficar tocando essa bola, dá um bico na bola, elimina essa bola, joga lá pra frente. É uma competição onde você não pode brincar, vacilar. Vai que amarra o jogo no último jogo aí, agora, jogando em casa, amarra o jogo bonitinho, coloca um ônibus dentro do gol lá, 0-0, tá fora o Flamengo. Acabou. Tá fora o Flamengo, é isso que eu tô dizendo. Muita brincadeirinha com a bola dentro da área. Eu não gosto disso aí. Eu acho ridículo quem inventou isso aí. Se eu tô no gol, eu dou um bico pra frente. O Flamengo, que no ano passado, nessa fase de oitavas de final, eliminou o Palmeiras, inclusive. Era o técnico Tite, o
comandante do Flamengo. Agora, Edu, você teria marcado esse pênalti. Eu quero falar do Samuel Lino também, que estreou, entrou no jogo muito bem, fez um gol que foi anulado. Mas você teria marcado essa penalidade? Ô, Renata, eu teria sim. Eu teria marcado sim, porque por mais que tá perto ali o contato, a cabeçada bateu na mão. Então, como bateu na mão e estava um pouco afastado do corpo, eu marcaria pênalti sim. Mas como todos aqui comentaram, a atitude ontem do Atlético foi impressionante, Renato. E como o Chico falou, quem provocou todo o gol do Atlético foi o Rony. Ele conseguiu marcar 3, o goleiro e os 2 zagueiros. E você viu que conseguiu a dificuldade e o Coelho aproveitou ali a oportunidade. E o Atlético, não só nesse jogo, mas no jogo anterior, também deu dificuldade pro Flamengo. O Flamengo foi fazer um gol numa bola parada, numa falta. Então a gente viu ontem que um Atlético comprometido, um Atlético que tem um treinador que sabe montar muito bem o time, é um treinador que gosta de marcar mano a mano, não dá espaço como fez no segundo tempo. Então, acho que o Atlético foi merecedor, sim, desse resultado. E, desculpa, viu, Chico, de não concordar contigo. Eu não achei que o Flamengo entrou com um salto alto, não. Não? Eu achei que o Atlético criou muita dificuldade. Não estou tirando o mérito do Galo, não. Eu só acho que o Flamengo, sei lá, achou que ganharia. A qualquer momento faria o gol. Com facilidade. Não foi isso o jogo, né? Então, para você ver que o futebol é ali 11 contra 11, por mais elenco, por mais jogadores bons que você tenha, você tem que colocar dentro de campo. Agora, o que joga esse Samuel Lino, Renata... Pois que contratação do Flamengo, hein? E olha que ele não foi titular, entrou, né, no jogo, organizou as coisas, poderia ter feito um gol que foi muito bem anulado, acho que não tem nenhuma dúvida. Não tem. Chico, o Klaus está na Berlinda pelo presidente do Galo, muitas reclamações do lado atleticano por essa penalidade que não foi marcada. Eu não vejo pênalti, viu? Eu sei que tem a questão do critério, que os meus amigos falaram aqui, infelizmente isso acontece. Pode ter árbitro que marque, pode ter VAR lá que chamasse para revisão, mas o que eu entendo? Se esse braço aí do Varela, ele tá estendido, fatalmente seria pênalti. Como ele tá num movimento que eu considero natural do salto dele, ele tá saltando, ó. Ele tá saltando, quando a bola bate... Mas e se é do outro lado? Não sei, Ronaldo. Só tô falando desse lance. Eu tô te falando aqui, se é do outro lado é cal. Ele tá saltando. Se você não sabe, eu vou te falar. Quando ele tá caindo, o braço ainda tá levemente aberto e, na minha opinião, é uma bola muito inesperada. Uma bola muito próxima e inesperada. É o chamado bola na mão. Só falta você falar que não pegou na mão. Não pegou na mão. Nem toda bola que bate na mão é pênalti. Pegou na manga. Pela regra, você tem que interpretar. É pênalti, velho. Eu não marcaria, não. Não vejo pênalti nesse lance. Também, então... Fico na dúvida, se o árbitro tivesse marcado o Klaus, eu não sei se reclamariam. Então, é isso aí. Todo mundo levantou a mão lá e parou. Todo mundo para. Ele não tá então o braço não tá num movimento natural do salto? A gente tem que entender isso. Mas você vê que ele já olha pra trás, Chico, ó. Não, ele acusa. Ele acusa o gol. Ele olhou pra trás. Porque ele recolhe na hora e fala assim, não bateu, não bateu, não bateu. Então até ele falou, eu fiz um pênalti. Porque os árbitros marcam, o jogador não sabe, né? Ele falou, vixe, Maria, se for pro VAR... Vai que tem um pecado aí, né? O Samuel Lino, então, todo mundo gostou dessa chegada. Gente, eu tô um pouco preocupada. Você tá preocupada? Claro, Libertadores. Eu acho bom você ficar muito preocupado, eu acho bom. Não, outro entrou o Royal, entrou o Saúl. Então, ela voltou um pouco preocupada. Não, Agora você tá e ainda muito que, preocupado. se você pensar, ali nos lados, tem Cebolinha, tem Luiz Araújo, tem muita tem gente, o Plata, né? tem o Bruno Henrique. Tem o Plata, Bruno Henrique. Ai, entrou o Saúl e vai sair o Samu. Mas ontem o Atlético... É por isso que o Galo tá reclamando também nesse pênalti, porque sabe que 1-0 pode não ser suficiente na volta. Porque essa semana tem muita gente feliz. Semana que vem é que vai ser a comprovação de quem passa e quem fica na Copa do Brasil. Isso foi pra mim, Não é pra você, não. Não, é pro meu amigo Renato Gaúcho. O Renato. Ai, essa esperança eu tô quase que perdendo, não é? Ô, Rona, já que você chamou a atenção, vamos falar do Corinthians que... Botafogo que abriu 2 gols, né? Mas o Galo é o único visitante, então, que sai em vantagem. A Nath tá com a gente para falar, então, como o Atlético leva agora para Minas a chance de jogar pelo empate. Nath. Bom dia, Bruno. Pra Mari, a gente sabe que tá sendo um ótimo dia, né? Pois é, o Galo ganhou, aquela frase que o atleticano
adora ouvir, e ganhou do Flamengo. A gente sabe da rivalidade que existe entre os dois times, a gente viu a torcida do Atlético comemorando bastante. Talvez seja até um prenúncio de paz para o Galo, que vem de bastidores bastante agitados na última semana. E vocês falaram aí que esse lance do pênalti, que tal do Varela, que foi pênalti, não foi pênalti, que não repercutiu tanto, mas o presidente do Atlético, o Sérgio Coelho, ele falou, ele chegou até a dar uma elogiada no Klaus, mas falou que o Klaus sempre erra contra o Atlético. Independente se foi erro, se não foi, se foi pênalti, se não foi, o Galo conquistou a vitória, traz a vantagem para casa e cumpriu a promessa que foi feita para os torcedores, né? Os torcedores foram à porta do CT antes da viagem, conversaram com os jogadores, um pouco em tom de cobrança, também em tom de apoio. O Hulk desceu, falou que ia trazer o resultado para Belo Horizonte e trouxe. Agora o Galo resolve em casa, resolve na Arena MRV. E nesse jogo também chamou a atenção o Coelho, que jogou muito bem, mas o Rony vinha sendo muito criticado e foi fundamental para essa vitória do Atlético, Bruno. O Fluminense surpreendentes. Esse foi surpreendente, foi o mais surpreendente dessa fase da competição ou não? O que você acha? O mais surpreendente, não sei se colocaria, mas pra mim foi. Foi? Ainda que o Flamengo tenha poupado peças, e acho que isso foi determinante, né? Na qualidade, na questão de rodar a bola com qualidade, a ausência de Jorginho e Arrascaeta acabaram pesando demais. Mas pensando no momento do Flamengo, ainda que o Atlético já tenha mostrado no final de semana armas para conseguir neutralizar e conseguiu de novo, só que até com mudanças do Cuca, ele não repete a escalação nem a formação tática, né? A linha de 3 é desfeita, o Scarpa baixando como um lateral no jogo e um Atlético que sai mais para o jogo na segunda etapa e faz por merecer. Teve outras oportunidades. Então, assim, mais do que o resultado, que é surpreendente, afinal o Galo nunca tinha vencido o Flamengo no Maracanã na Copa do Brasil, nos 4 confrontos anteriores, mas pelo desempenho. A gente olha 1-0 para mim que ele reflete exatamente o que foi a partida. Talvez o mais surpreendente tenha sido 0-0 Cruzeiro e CRB, muito pela discrepância. É verdade. E o Flu contra o Inter? Acho que não, acho que é do jogo. Cruzeiro acho que era mais, Concordo. Mas aí quando a gente vai pro desenho do jogo, assim, Jailson, você faz a avaliação do o Galo ganhou, mas o Flamengo poupou, ou você vai pra análise, o Atlético ganhou no Maracanã? Não, o Atlético ganhou no Maracanã, é isso. O Flamengo fez as escolhas, o Felipe Luiz fez a escolha dele e a gente já falava antes, o Jorginho não teria condições de jogar, até porque a minutagem alta dos últimos jogos, e deu pra ver como ele faz falta ali, né? Justamente com o Everton Araújo e o Alan fazendo a volância. Mas o Flamengo que repetiu algumas atuações daqueles toques laterais, um pouco mais de dificuldade na infiltração. E a gente conseguiu ver ontem, por exemplo, o Matheus Gonçalves, o Plata e o Pedro tentando, o Pedro até saindo bastante da área para tentar fazer algumas jogadas por dentro, mas, enfim, acabou não surtindo efeito e o Atlético ganhou o jogo. Um dos jogadores, eu acho que foi mais protegido nesse período, assim, de tanta confusão do Atlético, foi o Coelho. Porque ele não se envolveu em nada e foi das poucas contratações que não teve... Não é que não teve barulho. Em um certo momento teve, assim, o valor, será que tudo isso? Mas quando ele começou a jogar, o torcedor parece assim... Entendeu? Aceitou, entendeu. Entendeu, porque o Coelho tem sido, talvez, um dos que dá para passar pano em alguns momentos do Atlético na temporada, Dom. Concordo, e desde o começo e entregando bem ofensivamente e sem bola ele é muito importante. Ontem, por exemplo, ele foi um dos jogadores que liderou o número de desarmes. Foram 4 desarmes na partida, foi o cara que mais recuperou bola no Atlético Mineiro. Então, assim, sem a bola também é um cara que contribui demais quando precisa subir a marcação ou baixar as linhas. E isso não tem problema nenhum para ele. E com a bola ele tem entregado. Então, de fato, não se fala tanto dele por tudo que aconteceu e ele foi discreto. E também porque quando chega, vem nomes como Dudu, como Rony. Ele não é o cara mais falado, mas... Olha, custo-benefício tem sido um dos melhores do Atlético na temporada, sem dúvida nenhuma. Tem fila para pedir desculpas pro Rony ou ainda não? Não foi suficiente? Não rolou ainda. Não? Não tá chamando a senha ainda não, tá? Marcação-pressão, importante. É o que a gente conversava. Mas ainda não é aquela questão de ter aquela fila. Porque ainda, às vezes, tem um gol aberto e não é no goleiro que ele chuta. Às vezes é para fora, às vezes é no... Mas o trabalho dele ontem foi importante. O gol sai por mérito dele também, né? Não tem fila, mas já tem uns no guichê já, né? Não, assim, eu acho que o torcedor fala assim, é isso que o Rony é bom pra fazer. De ajudar, de colaborar, mas ainda não é o cara pra falar. O nosso Paulinho pra fazer 50 gols em 2 anos. Bom, a gente fala mais então da grande vitória do Atlético na sequência. Tem também análise dos novos reforços do Flamengo, principalmente o Samuel Lino, mas agora tem a... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Atlético Mineiro, 1-0 sobre o Flamengo, e o Atlético encaminha aí a classificação
só empatar dentro de casa e garante a vaga. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer notícias atualizadas aqui do Atlético, falando também aí sobre a partida, né? Tá aí, ó, Coelho dedica vitória a Cuca e gol à esposa após noite de superação no Maracanã. Foi uma semana difícil. Coelho falando aí, ó, o Hulk dá vida, né, cara? O Hulk pode falar o que for do Hulk, mas o Hulk veste a camisa. Olha como é que ele comemora o gol com raiva mesmo. Cara, veste a camisa mesmo, o Hulk. Trazia mais uma matéria aqui, ó. Xerife do Atlético Mineiro, Lianco, lidera ações defensivas contra o Flamengo. Lianco aí, ó, sendo destaque na vitória do Galo sobre o time carioca. Essas foram as últimas notícias do Atlético Mineiro. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Futebol.